Fala, Fogão! Fim da Copa do Brasil pro Botafogo depois do empate em 0-0 contra o Cuiabá na Arena Pantanal. A gente que tinha perdido na partida de ida no Newton Santos por 1-0 e infelizmente na noite de hoje não conseguiu reverter a situação. E vamos combinar, foi mais do que merecida essa eliminação do Botafogo. Porque a gente está falando de uma equipe que em 180 minutos, mais os acréscimos, tanto na primeira partida quanto agora na partida de hoje, o Botafogo só conseguiu ameaçar o gol do Cuiabá a partir dos 35 minutos do segundo tempo da segunda partida. Ou seja, se a gente for muito racional, o Botafogo não fez por merecer a vaga nas quartas de final. Alguns torcedores podem questionar, mas o que o Cuiabá fez no fim das contas? O Cuiabá fez o gol. O Cuiabá conseguiu chegar ao gol na partida de ida, depois de fazer um jogo muito seguro, contendo o Botafogo sem grande dificuldade, diga-se de passagem, e quando subiu as suas linhas, pressionando a nossa saída de bola, roubou aquela bola num erro do Honda. Acabou fazendo gol naquela situação. Na partida de hoje, inclusive, na primeira etapa, enquanto o Botafogo fez um completo nada, o Cuiabá teve duas grandes oportunidades. O Benevenuto conseguiu fazer a intervenção depois de um erro de posicionamento do Kevin na jogada aérea, e na outra, o Cavalieri fez grande defesa. Não fossem esses dois jogadores, o Botafogo teria terminado a primeira etapa perdendo o jogo. Ou seja, não dá pra gente ficar lamentando aqui essa eliminação. Dá sim pra gente lamentar pelo lado torcedor. Eu adoraria ver o Botafogo chegando nas quartas de final. Dava pra gente chegar, a gente tem que ser realista em relação a isso. Não significa dizer que o Botafogo era favorito nessa eliminatória, porque dentro e fora de campo, o nosso time, infelizmente, por mais que me doa falar isso, o Botafogo é uma zona, uma total zona. Enquanto isso, o Cuiabá é um time organizado dentro e fora de campo. Fora de campo tem estrutura, tem salário em dia, tudo bem, o Botafogo agora está em salário em dia, mas por vias judiciais, diga-se de passagem. Não é porque o Botafogo é um time organizado, é por vias judiciais, com a ajuda do Sindiclubes. O Cuiabá tem salário em dia, tem estrutura, conseguiu montar um grupo de trabalho em que o treinador está fazendo um ótimo trabalho, vem desenvolvendo essa equipe já há algum tempo, está indo muito bem na segunda divisão do futebol brasileiro, seguindo assim, provavelmente na próxima temporada, vai estar na primeira divisão, vai estar jogando a Série A, espero eu, junto do Botafogo. Enfim, nessa eliminatória era um time organizado contra um time que era uma zona, que tem história, tem camisa, que é grande por conta da nossa torcida, verdade seja dita. A gente tem que falar a realidade aqui. O Botafogo é grande por nossa causa. Nós, torcedores, seguramos a grandeza do Botafogo. Agora, dentro das quatro linhas e fora delas também, o Botafogo deixou a sua grandeza de lado. Porque um clube grande não pode se comportar como o Botafogo se comporta, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. O que a gente vê na Copa do Brasil, em relação à equipe do Botafogo, é mais do mesmo. Passa ano entra ano e o Botafogo continua fazendo os mesmos vexames, passando as mesmas vergonhas. E como já diria Túlio Maravilha, o vencedor comemora, o perdedor dá desculpa. E todo ano na Copa do Brasil, o Botafogo tem que dar desculpa. Tem sempre alguma coisa que atrapalha o desempenho do Botafogo. Nessa eliminatória contra o Cuiabá, a gente tem que tirar o chapéu para a organização de uma equipe que foi criada há pouquíssimo tempo, mas que já está alcançando grandes resultados. Enquanto isso, o Botafogo tem que começar a se organizar para ontem, porque se seguir dessa maneira, se esse modelo que afundou o Botafogo permanecer, a gente vai ver ano a ano o Botafogo se arrastar nas competições, só disputando, nunca sendo protagonista. E o que a torcida do Botafogo mais merece é um time protagonista. Porque, conforme eu disse, é uma torcida que sustenta a grandeza da instituição. A gente tem uma história muito bonita, grandes craques já vestiram a camisa do Botafogo, mas hoje, no presente, e há muitos anos já, infelizmente, o Botafogo é uma mera sombra do que já foi um dia. Que a gente possa ver dias melhores em relação ao Botafogo. Essa eliminatória, pobre do jeito que foi, com o Botafogo não conseguindo agredir o seu adversário durante 80% do tempo da eliminatória, mostra bem como o Botafogo chegou no fundo do poço. Foi vergonhoso conforme já foi em outras ocasiões, perdendo para a Aparecidense, perdendo para Americano? Não, não foi. O Botafogo caiu jogando, essa é uma grande realidade. Só que caiu jogando durante muito pouco tempo. A gente teve ali alguns minutos de pressão
E de resto, em toda essa eliminatória, foi muito ruim, foi muito abaixo. Em relação a desempenhos individuais, eu tenho aqui que falar algumas coisas. O Nazário, na partida de hoje, por exemplo, praticamente não foi visto em campo. A gente espera um protagonismo do jogador, é um cara que veste a camisa 10, que tem que ser importante para a equipe, é ele que tem que chamar a responsabilidade, mas em momento algum você viu o Nazário elevar a temperatura do jogo, errando bolas bobas constantemente. Em relação aos nossos laterais, o Vitor Luiz, por exemplo, não sobe, ele não faz a ultrapassagem. Foi necessário colocar o Guilherme Santos jogando aberto pela esquerda para que a gente pudesse ter um jogador que buscasse a linha de fundo. Lá na direita, por incrível que pareça, o melhor cruzamento na vida do Kevin, vestindo a camisa do Botafogo pelo menos, foi com a perna esquerda. Tem alguma coisa de errado. O lateral direito deu seu melhor cruzamento com a perna esquerda. E o Pedro Raul, naquela jogada, faltou capricho para poder tirar do goleiro. Verdade seja dita, foi uma grande defesa do João Carlos, mas o Pedro Raul cabeceou praticamente em cima do goleiro. Teve uma grande velocidade de reação, é verdade, mas foi uma bola ali do lado dele. Então o Pedro Raul, na cabeçada, facilitou a defesa do goleiro. E ele ainda teve outras duas grandes oportunidades, pelo menos. Uma cabeçada que ele tira do goleiro, mas tira demais, a bola vai para fora, e um outro chute dentro da área que o Canu ajeita para ele pega na bola, mas acerta o travessão. É muito pouco para uma equipe que pensava em chegar nas quartas de final. A gente pode aqui falar que o Cuiabá não fez tanta coisa assim para poder merecer essa vaga. Mas aí eu tenho que dizer, o Cuiabá fez o gol. E o que vale no futebol é o gol. Não interessa se o time teve 50 oportunidades ou se teve 3. Porque isso foi a realidade do Cuiabá durante essa eliminatória. Uma grande oportunidade na primeira partida, que fez o gol, e 2 grandes oportunidades na segunda partida. Essa foi a eliminatória do Cuiabá. Mas o Cuiabá não tinha a obrigação de pressionar o Botafogo. A obrigação, entre aspas, de passar nessa eliminatória era do time que disputa a primeira divisão, independente do histórico, do retrospecto do Botafogo na Copa do Brasil. A gente fala de obrigação, cobra essa questão, mas a realidade dos fatos é que o Botafogo tem a obrigação de sempre buscar honrar a camisa. Essa é a grande realidade. E o Botafogo, nessa eliminatória, eu lamento dizer, não honrou a camisa. Essa é a grande verdade. O Botafogo fez 80% do tempo de algo que não dá para ser chamado de futebol. Essa é a grande realidade. Um time que não consegue ter uma mínima inspiração para poder ameaçar o gol do seu adversário, não pode merecer a vaga nas quartas de final. E sinceramente, não me importa se o Cuiabá também não fez lá grande coisa, porque o Cuiabá estava nessa eliminatória como franco atirador. O Cuiabá não tinha obrigação de nada. É um time novo, é um time que está na Série B do Campeonato Brasileiro, que não tem qualquer obrigação de chegar nas fases mais agudas da Copa do Brasil, não tem a obrigação de eliminar o Botafogo, mas foi lá, fez um jogo seguro, não correu muito perigo tanto na partida de ida quanto na partida de volta, somente nessa reta final do segundo tempo, nessa partida de hoje. Mas fora isso, um jogo muito tranquilo, muito seguro, sem deixar o Botafogo se criar. Foi na base do abafa que o Botafogo tentou fazer alguma coisa. E quando você precisa ir na base do abafa para tentar vencer uma eliminatória, é sinal de que você não fez por onde para merecer a classificação. É uma pena, mais uma vez eu digo que é uma pena. A torcida do Botafogo, que sustenta a grandeza da instituição, merece mais. Merece melhores resultados dentro do campo de jogo. E o Botafogo tem que mudar. Essa eliminação na Copa do Brasil deixa muito claro isso. Quando a gente pega Cuiabá e Botafogo hoje, esquecendo a parte da história, a gente vê uma equipe que se prepara para alçar voos maiores. Enquanto do outro lado, o Botafogo, um cara que tem ali uma história bacana, mas que no presente não consegue fazer jus nem sombra ao que já foi um dia. É uma pena. Que o Botafogo aprenda com os erros, evolua e que esse modelo que colocou o Botafogo nessa situação seja o mais rápido possível extirpado aí do Botafogo, porque não tem a menor condição da gente continuar ano a ano vendo as mesmas coisas acontecerem e os mesmos personagens prometerem algo diferente. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito dessa eliminatória do Botafogo na Copa do Brasil? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. Além disso, peço por gentileza que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para ajudar o canal a crescer. E se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.